e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo encontre morada em nossos corações. Nesse vídeo de hoje, nós iremos abordar a faculdade de psicofonia ou médiuns falantes. Já vamos começar então com o livro dos médiuns, é o livro base para quem deseja estudar a mediunidade, né? Então, no capítulo 14, no item 166 do livro dos médiuns, o codificador da doutrina dos espíritos, Allan Kardec, ali ele já começa a abordar este assunto da faculdade de psicofonia dos médiuns falantes. E os nobres espíritos nos ensinaram, e nesse processo de psicofonia, os órgãos envolvidos na questão da fala é ali influenciado magneticamente para que o processo se dê, né? E o processo prossiga ali na questão do médium expressar as ideias do espírito. Logicamente, e no século XIX, ainda não tínhamos o conhecimento aqui na Terra mais aprofundado do campo da neurobiologia, da neurofisiologia. A neurociência é uma ciência relativamente nova, né? Só surgiu no século XX, e no século XIX havia sim estudos tentando mapear ali as áreas do cérebro, relacionando as funções, né? E um cientista, um médico muito famoso, anatomista, antropologista, um médico francês, Pierre-Paul Broca, já havia descoberto ali no córtex cerebral uma área e era responsável pela questão motora ali da palavra, da fala, né? E os espíritos, nesse mesmo ano, tinham publicado ali, Kardec tinha publicado o livro dos médiuns em 1861. E os espíritos já haviam alertado e era necessário, e essas áreas da fala, no processo da psicofonia, o médium deveria ter uma flexibilidade nessas áreas, assim como as outras mediunidades, a da mediunidade tem as áreas do córtex cerebral e vai ser mais acionada ali, né? Vai precisar de uma flexibilidade a mais. E no caso da psicofonia, as áreas ligadas, as regiões ligadas, né, à questão da fala, precisa ser envolvido magneticamente para facilitar o processo. No século XX, a ciência já tinha andado bastante, e aí, através da mediunidade do médium Francisco Cândido Xavier, o nosso querido Chico, a espiritualidade maior, os nobres espíritos, nos ensinaram, e no processo da psicofonia, a zona motora, vamos colocar assim, da fala, né, da linguagem, é localizada no córtex cerebral, exatamente essa área, e o cientista, esse médico famoso, né, pelas suas descobertas, pelos seus trabalhos na humanidade, Pierre-Paul Broca, essa área do córtex cerebral vai ser muito acionada. Então, ali a gente vai perceber no processo e ela vai ser envolvida magneticamente, a zona ali motora da fala, né, no córtex cerebral. Também vai ser envolvido toda a musculatura e envolve ali essa questão da palavra, da fala, desde a boca, a garganta, a faringe, né, a musculatura do tórax, do abdômen, todas essas áreas vão ser envolvidas magneticamente, né? Então, o processo da psicofonia vai variar muito de médium para médium. Tem médiums mais intuitivo, né? A mediunidade em alguns médiums são mais intuitivas, né? A mediunidade ali de inspiração. Outros, o transe já vai se aprofundando mais, né? Então nós vamos começar a ir descrevendo o transe
mais consciente, no sentido da intuição, né, da assimilação das correntes de pensamentos, né, das ideias, de ligação dessas duas mentes, da mente do médium e do espírito, irá transmitir as suas ideias e o médium irá traduzir essas ideias em palavras, né? Então, normalmente os médiuns de psicofonia, quando eles estão ali concentrados, quando estão ali receptivos, o que vai acontecer na questão da inspiração, da intuição, né? Na parte ali da psicofonia. O médium, né, todos os médiums, né, vão sentir isso, né? E aí a intensidade vai depender de cada um. Então eles vão sentir, eu vou descrever aqui agora. Logicamente os médiuns, o campo de ligação ao mundo espiritual é a aura, é o campo energético do médium. Então o médium vai perceber a aproximação, né, os fluidos. No caso dos médiuns intuitivos e inspirados, isso é mais sutil, eles não percebem tanto isso, mas estão sendo envolvidos, eles não percebem. E aí a pineal vai acionar, porque a pineal aí no físico, no corpo físico, é ela e a glândula da mediunidade. Então ela vai acionar a região do hipotálamo, é uma região ali de grande importância na questão endócrina do corpo, da questão da ímia do corpo, da questão hormonal. E aí ela vai acionar e no físico, né, as glândulas, principalmente as suprarrenais. São glândulas que ficam nos rins, né, e ali vai produzir a adrenalina. E aí nesse momento o médium é intuitivo, a parte da inspiração, o médium vai sentir, né, o coração começa, né, a bater de forma diferente, o médium começa toda essa ímia no corpo, os pensamentos do médium vai mudando, vai vindo ideias na sua cabeça, a fluência dessas ideias vai tendo uma constância, né? O médium ele vai se sentindo envolvido dessa forma, vem a vontade de falar, né? Se ali o médium iniciante ele fica em dúvida, ele acha que os pensamentos são deles, mas quando ele vai sendo educado para isso, aí ele começa a falar, e aí as palavras começam a sair com mais naturalidade, ou mais fluidez, né? Tem uma coerência, e aí ele vai indo, né? E aí ele transmite as ideias e o espírito está querendo ali, e ele transmita, né? E aí ele vai vestindo essas ideias com o seu vocabulário, com as suas palavras, né? Esse é o médium intuitivo. Então ele vai receber a informação de forma de inspiração, de intuição. Não, ele não vai sentir os fluidos também, mas ele sente pouco esses fluidos. A ligação é mais intensa na questão da ligação dos pensamentos. O André Luiz nos diz de assimilação das correntes mentais. Então o médium se liga na frequência do espírito e o espírito vai envolvendo o médium ali, mas tem esses sinais no corpo, vai gerar adrenalina, o coração começa a bater de forma diferente, né? Esse é o médium intuitivo inspirado. Há um processo também mais intenso, onde os médiums, né, e vai aprofundando esse processo das sensações. Tem médium e sente muitos fluidos, então ele percebe uma ligação fluídica muito forte. Além de tudo isso que eu descrevi, o médium ele percebe muitos fluidos, vai sendo envolvido alguém abraçando ali o médium, envolvendo naquele campo fluídico. A questão magnética do médium vai crescendo, é como se ele estivesse dentro de um tubo de luz. Então ele sente envolvido com aquelas energias, né? E aí vai envolvendo nos pensamentos. Quando o médium começa a falar, né, como se a voz dele estivesse distante, e quanto mais ele vai se entregando nessa passividade mediúnica, mais ainda vai se intensificando esse processo. Então ele percebe a voz lá bem longe, né? A consciência fica um pouco turva, ele vai percebendo ali no estágio diferente de consciência, né?
Tem médium e quando ele está falando, ele ouve a voz dele como se a voz dele, né, tivesse alguém ali sonorizando, ele vai ouvindo a voz distante, né? Ele vai percebendo, ele está num estágio diferente de consciência, né? E aí vai se intensificando os pensamentos. Esses médios e percebem mais a questão fluídica, eles percebem ali a condição do espírito, né? A tanta condição moral, a condição emocional daquele espírito, psicológica. Eles percebem também o perispírito, ou seja, o corpo espiritual desses espíritos. Tem médium e a sensibilidade é tanta e eles conseguem identificar como está o perispírito daquele espírito e está ali influenciando ele. Às vezes tem deformidade no perispírito, se for espíritos inferiores, espíritos sofredores, né? E desencarnam arregando várias mazelas, né? E aquilo se reflete no corpo espiritual. Então, quando esse espírito se aproxima do médium, o médium percebe a questão ali de como está o perispírito daquele irmão espiritual, né? Se está com deformações, se esse irmão está enfermo, né? Trazendo enfermidades no próprio corpo espiritual, a perturbação mental do espírito, a confusão mental dele, o processo emocional. Então tudo isso repercute na sensibilidade do médium. E aí esses médios precisam de muita educação mediúnica para que o médium possa ter a serenidade, porque o médium é o primeiro socorrista, ele precisa ajudar, ele precisa auxiliar esses espíritos que estão dentro desse sofrimento. Isso, alguns trabalhos dentro do centro espírita, esses médiuns são utilizados, né? E dentro do movimento tem uma palavra que até hoje é utilizada, né? E fala que são médiuns de incorporação. Então, médium assim e sente muitos fluidos é chamado de médium de incorporação. Eu particularmente não gosto muito dessa nomenclatura, né? Porque eu acho e não define muito bem a questão do médium e assim promove um mau entendimento, né? Então as pessoas vão achar que o espírito entrou ali dentro do corpo do médium. Não é isso que acontece, né? É tanto que Allan Kardec não utilizou esse termo. Esse termo veio depois, alguns filósofos, né? Principalmente um Leon Denis, né? Um grande colaborador aí dentro da doutrina espírita, né? Do século XIX. E ele colocou esse termo e até hoje, né, é bem utilizado esse termo, né? Nas obras do médium Francisco Cândido Xavier, quando os espíritos vão se referir a esse termo, incorporação, é sempre entre aspas, né? Porque não é um termo e define muito bem o processo, iria confusão. Mas enfim, né? Então esses médios são chamados de médios de incorporação. Eles percebem de tal maneira, tão fluide ali, ele percebe a condição do espírito, sabe o gênero, se o espírito é masculino, feminino, a questão, como eu disse, do corpo espiritual, né? E aí esses espíritos ali são atendidos por esses médiums, né? Então são médios que vão ajudar muito nesse processo ali de auxiliar esses espíritos. Os médios intuitivos também podem auxiliar, né? E devem auxiliar. Só que muitos têm dúvidas da sua própria faculdade, então eles percebem mais no campo mental, né, o estímulo ali para falar, como eles não percebem muitos fluidos do espírito, o campo magnético do espírito, então eles ficam com dúvida, né, na hora de transmitir ali as ideias daquele espírito. Mas quando o médium é bem educado, eles também colaboram bem dentro deste campo, né? Tem médiuns que são mais raros, né? Eles perdem a consciência no processo ali do transe. A intensidade é tanta e eles começam a perder a consciência. Eles não se lembram do que eles falaram, né? Quando eles voltam do transe. São médiuns, são mais raros esse tipo de mediunidade de perder a consciência. Mas mesmo a consciência
do médium, eles perdem a consciência ali, o espírito do médium está ligado ao corpo, então ele está participando do processo também, ele só não lembra, né? Porque o estágio ele entra ali do nível de transe, vai apagando a questão ali do eu, né? Do ego, né? do si mesmo, e aí ele ali começa um processo mais intenso, né? Mas o médium está ali, ou melhor dizendo, o espírito do médium está ali ligado ao corpo, né? Porque o espírito não se desprende, só desprende no momento, definitivamente no momento do desencarne, né? Da chamada morte, né? Então, o processo da psicofonia é esse processo, o médium transmite as ideias do espírito através da palavra, né? Do som, e aí muitos confundem, acham que o médium de psicofonia ele está ouvindo o espírito e ali falando. Não é assim o processo, né? Eles recebem ali a intuição, muitos, a inspiração, outros o processo é mais intenso, eles conseguem perceber o espírito de tal maneira, às vezes até ouvem sim, né, ali os pensamentos do espírito, mas eles não transmitem porque estão ouvindo. A forma de transmissão é as ideias do espírito vão chegar ali nas áreas, né, do órtex cerebral ali do médium, né, nas áreas principalmente da fala, da memória, no hipocampo, né, toda uma área aí anatômica, vamos dizer assim, do sistema nervoso central, a questão endócrina do corpo, os hormônios, né, vão ali, principalmente a adrenalina, né, a serotonina vai ali gerando esses recursos no sangue, e o sistema vegetativo é o primeiro a dar sinal. Então o médium ele percebe todas essas sensações, né? E é importante sempre gravar as mensagens, né? Porque para a gente identificar o espírito no seu nível de evolução, a intenção do espírito, né? É preciso gravar a mensagem, transcrever essa mensagem, né? Por isso, e na época, Kardec ali codificou a doutrina dos espíritos, ele incentivou muito a psicografia, porque a psicografia já ficava ali a questão do registro. O registro é muito importante para a gente identificar a intenção do espírito, o nível que aquele espírito está, é só através do ele fala, né, das suas ações. Então a gente precisa escrever. E essas mensagens também, quando é de espíritos nobres, a gente precisa também, né, tá passando essas mensagens para mais pessoas, né? Não vai ficar ali dentro do grupo mediúnico, né? Então a psicofonia é necessário gravar, e hoje nós temos muitos recursos para isso, né? Na época, no século XIX, não tinha. Por isso Kardec não incentivou tanto a psicofonia, ele incentivou mais a psicografia, né, para que pudéssemos desenvolver. Mas hoje, com os recursos que temos, nós precisamos gravar. Eu insisto nisso, em muitos centros espíritas as mensagens de psicofonia não são gravadas e não são transcritas. Às vezes gravam, mas não transcrevem. É preciso digitar, é preciso transcrever essas mensagens e analisar muito bem essas mensagens e, se for boas, né, transmitir. O grupo ali também estudar essas mensagens para saber o nível dos espíritos que estão ali transmitindo essas mensagens, né? De fundamental importância esse trabalho de estudo, né? Espero que tenha esclarecido a questão da psicofonia, mas antes de finalizar esse vídeo, eu gostaria de deixar claro aqui, e nós, na nossa vida cotidiana, nós somos inspirados, somos intuídos e somos médios aí de psicofonia, mas a maioria de nós nos ligamos com os espíritos rasteiros, né? A gente percebe isso na hora das discussões acaloradas, né? Já vem aquelas palavras com fluidez, palavras baixas, palavras grosseiras. A gente se liga espiritualmente a um nível mais baixo, e a gente precisa se ligar ao nível mais elevado. A gente
e nós possamos ser médiuns da luz, ser médiuns de espíritos nobres, e possamos aprender a falar com muita fluidez, com muita segurança sobre as coisas boas, sobre palavras nobres, né? Então os médiuns, principalmente as pessoas que começam ali a desenvolver as faculdades, têm dificuldade de se ligar com os espíritos maiores. Por quê? Porque os seus hábitos, a sua vida, começam só a se ligar com espíritos inferiores. E aí a ligação é sempre de frequência, né, das ondas do pensamento. Então a gente precisa elevar o nosso nível de aculturação, de moralização, né, no campo da ética, no campo, aquele campo que Jesus nos ensinou do bem, né, ser pessoas do bem, pessoas que vivam na luz. Então quando a gente vive assim, nós vamos ser bons médios, nós seremos intermediários da luz aí neste mundo, e o mundo ainda é uma escuridão, o mundo ainda é ignorância e injustiça, e a gente precisa ser ali aqueles que transmitem o bem, aqueles que são intermediários da luz. Até o próximo vídeo, e assim seja.